Questão da SPSEX 2019, uma questão de termoquímica, cálculo do ΔH. Existem 3 métodos para calcular o ΔH: lei de Hess, calor de formação dos produtos e dos reagentes, energia de ligação. Ao longo das diversas provas, você vai encontrar questões de cada um desses métodos. Essa questão, nós vamos calcular o ΔH utilizando os calores de formação dos produtos e dos reagentes. Vamos à leitura do enunciado. Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em aplicações militares, como granadas incendiárias ou em atividades civis, como solda de trilhos de trem. A reação de termita mais comum é a aluminotérmica, que utiliza como reagente o alumínio metálico e o óxido de ferro 3. A reação de termita aluminotérmica pode ser representada pela equação química não balanceada. Nós temos aqui o alumínio reagindo com o óxido de ferro 3, produzindo ferro e óxido de alumínio, e é uma reação isotérmica, tanto é que está dizendo aqui que ela libera calor, portanto, seu ΔH vai ser negativo. Aí ele diz, dados os valores arredondados de entalpia padrões ou entalpias padrão de formação das reações. Então ele dá aí o calor de formação do Al2O3 e também dá o calor de formação do Fe2O3. Por isso que é uma questão para calcular o ΔH usando os calores de formação. Aí ele diz, acerca desse processo são feitas as seguintes afirmativas. E logo no item 1, que era o que eu ia fazer, mesmo que ele não citasse, após o correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é, ele fez questão de dizer que a reação não estava balanceada. Então, logicamente, nós temos que balancear essa reação. E é uma reação muito simples, é uma reação de simples troca. Basta você contar os átomos de um lado e do outro que você já vai conseguir. Por exemplo, nós temos aqui 2 átomos de ferro nos reagentes. Aqui só tem um, então já vou colocar um 2 aqui, o ferro já está balanceado. 2 átomos de ferro nos reagentes, 2 átomos de ferro nos produtos. Vamos agora para o alumínio. 2 átomos de alumínio nos produtos e aqui só tem um átomo de alumínio. Então vou colocar um aqui, não é? Para confirmar, 2 átomos de alumínio nos produtos, 2 átomos de alumínio nos reagentes. O ferro já está balanceado, 2 átomos e 2 átomos. O alumínio já está balanceado, 2 átomos e 2 átomos. Falta balancear agora o oxigênio. 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Essa reação está balanceada. Então, com isso, nós já podemos afirmar, que eu vou colocar aqui no cantinho, né? São 4 itens para a gente dizer se são verdadeiros ou falsos. O primeiro item diz, após o correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é 2. Corretíssimo. O coeficiente estequiométrico do alumínio realmente é 2. Então, primeiro item correto. Tranquilo, reação para balancear pelo método das tentativas mesmo, muito tranquila. Aí ele diz agora, no item 2, essa é uma reação de óxido-redução. E o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Veja, para a gente saber se essa reação é uma reação de óxido-redução, nós precisamos indicar o NOx de todos os participantes dessa reação. Então vamos lá. O NOx do alumínio é 0, porque o NOx de uma substância simples é 0. Então o NOx do alumínio é 0. O oxigênio, na maioria dos compostos, o NOx dele é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. A soma dos NOx numa substância composta tem que dar 0. Então, quanto é o NOx do ferro aqui, ó? Para que a soma dê 0. Se tem menos 6, tem que dar mais 6. 2 vezes mais 3. Então, 2 vezes mais 3, mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. E nesse caso aqui, ó, como era uma substância biatômica, né?
ou que só tem dois elementos químicos, o ferro e o oxigênio, você poderia usar a regrinha de inverter aqui, não? O ferro é mais 3, o NOx, e o oxigênio é menos 2, o NOx. Realmente o ferro tem NOx variável, né? O ferro, existe o ferro 2+, e o ferro 3+. O cátion ferroso, que é o ferro 2+, e o cátion férrico, que é o ferro 3+. Então aqui é o óxido de ferro 3, porque também tem o óxido de ferro 2. Aqui você já sabe, o NOx de uma substância simples é 0. Aqui, ó, o oxigênio é menos 2, menos 6. O alumínio tem NOx fixo, é mais 3. Você poderia também usar a regrinha de inverter as cargas. Ó, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Então, o alumínio é 3+, e o oxigênio 2-. Então, coloquei o NOx de todos os participantes, por quê? Porque eu observo que realmente teve variação de NOx. Ó. O alumínio passou de 0 para mais 3, ou 3+. De 0 para mais 3, o alumínio perdeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor, ou simplesmente redutor, né? Em muitas provas aparece só esse termo, redutor, tá bom? Então, o alumínio passou de 0 para 3+, perdeu 3 elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Se alguém perdeu elétrons, algum outro elemento ganhou elétrons, né? E esse outro elemento foi o ferro 3+. Ó. O ferro 3+, ele se transforma em ferro metálico, em ferro 0. De 3+ para 0, ele ganhou elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante, também chamado simplesmente de oxidante. Então, com isso, nós já temos condições de responder se o segundo item é verdadeiro ou falso. Ele diz, essa é uma reação de óxido-redução? É, porque tem elementos se oxidando, o alumínio, e elementos se reduzindo, que é o ferro 3+. Aí ele pergunta, essa é uma reação de óxido-redução? E o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Quem é o agente oxidante? É o óxido de ferro 3, porque quem sofre redução é o agente oxidante. Verdadeiro. E aí eu aproveito para fazer um aprofundamento, tá certo? Se eu lhe perguntar qual foi o elemento que sofreu oxidação, qual é a sua resposta? Quem sofreu oxidação é o alumínio. O elemento alumínio. Agora, se eu lhe perguntar quem é o agente redutor, no caso aí vai coincidir. Agente é sempre a substância toda, mas quem é a substância toda? É o alumínio. Quem sofreu oxidação foi o alumínio. Quem é o agente redutor? É o alumínio. Mas olha agora a diferença em relação ao que eu quero aprofundar com você. Se eu lhe perguntar quem sofreu redução, qual é a resposta? Quem sofreu redução é o ferro 3+. O ferro 3+ é o elemento, que no caso aí é um cátion. Quem sofreu redução é o ferro 3+. Olha agora, quem é o agente oxidante? Agente oxidante, a gente não escreve só o elemento, escreve a substância toda. Quem é o agente oxidante? É o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3. Então tá aí, nunca esquecer. Lógico que às vezes pode coincidir. Quem se oxidou foi o alumínio e o agente redutor é o alumínio. Mas nem sempre. Ó. Quem se reduziu foi o ferro 3+, que é um cátion, que ganhou elétrons e passou a ser ferro 0, ferro metálico. Mas quando eu pergunto quem é o agente oxidante, é a substância toda, que é exatamente o que ele diz. O agente oxidante é o óxido de ferro 3, correto? Óxido de ferro 3, isso é um óxido. Então, muito importante, por isso que eu fiz esse aprofundamento com você, porque essa é a nossa característica, aproveitar as questões para revisar tudo que você precisa saber. Agora sim, nós vamos ter que calcular o ΔH dessa reação. Não esqueça, existem questões para calcular o ΔH usando a lei de Hess, usando as energias de ligação e agora usando os calores de formação, que inclusive ele deu. Vou até escrever a reação novamente, tá certo?
para ficar bem organizado, porque eu vou anotar os calores de formação. Então, a reação é 2 mols de alumínio, reagindo com 1 mol de Fe2O3, produzindo 2 mols de ferro sólido, mais 1 mol de Al2O3, e eu quero calcular o ΔH dessa reação, que nós já sabemos que vai ser um ΔH negativo, porque a reação exotérmica ocorre com liberação de calor. Alexandre, como é que você sabe que essa reação é por calor de formação? Se fosse por lei de Hess, ele daria outras reações para você transformar nessa daí. Se fosse uma questão de energia de ligação, ele daria o valor de cada ligação quebrada ou formada, que não é o caso. O que ele deu, ó, foi o calor de formação do Al2O3, que eu vou anotar aqui, ó, é menos 1.676 kJ por mol. Isso é o calor de formação do Al2O3, que é o calor para formar 1 mol dessa substância. E ele dá também o calor de formação do Fe2O3, que é menos 826 kJ por mol. Alexandre, por que ele não deu o calor de formação do alumínio nem do ferro? Porque esse você tem que saber. O calor de formação do óxido de ferro 3 e do óxido de alumínio, você não precisa saber, ele tem que dar na questão. Mas do alumínio e do ferro você tem que saber. Tem que saber, Alexandre? Tem, porque existe uma regra que a gente estuda lá na termoquímica que diz: o calor de formação de uma substância simples no estado padrão é 0. Então, o calor de formação do ferro sólido, que o ferro no estado padrão é o ferro sólido, é 0. O calor de formação do alumínio, que é uma substância simples, no estado padrão, alumínio sólido, é 0. Então, o calor de formação de uma substância simples no estado padrão é 0. Então, o calor de formação do O2 gasoso é 0. O calor de formação do N2 gasoso é 0. O calor de formação do carbono grafite, que é o carbono no estado padrão, que é o halótopo mais estável, é o carbono grafite, é 0, ok? Então, por isso que ele não deu. Então, agora sim, que você tem todos os calores de formação dos produtos e dos reagentes, como é que a gente calcula o ΔH? Não se assuste não, porque é produto menos reagente, né? Às vezes, quando eu coloco isso aqui, o aluno se assusta, né? O ΔH é a soma dos calores de formação dos produtos menos a soma dos calores de formação dos reagentes, ok? Então, vamos lá, é só substituir. O ΔH vai ser soma dos calores de formação dos produtos, 2 vezes o calor de formação do ferro, que é 0. Tem que multiplicar por 2, porque são 2 mols, né? Lógico que vai dar 0. Mais, uma vez, ó, por isso que a reação tem que estar balanceada, porque o calor de formação é para 1 mol. Ó. 1 mol de Al2O3, o calor de formação, é menos 1.676. Se fosse 2 mols, eu teria que multiplicar por 2. Então, uma vez, menos 1.676. Esses são os produtos. Vamos para os reagentes agora. 2 vezes o calor de formação do alumínio, que é 0. Mais, uma vez, o calor de formação do óxido de ferro 3, que é menos 826. Ok, isso 1 mol. Se fossem 2 mols, eu colocaria 2 mols aqui. Então, o ΔH, eu tenho essas contas aqui, né? Logicamente, 2 vezes 0, 0. Uma vez menos 1.676, dá menos 1.676. Aí, muito cuidado aqui, ó, porque esse sinal negativo vai mudar o sinal do outro participante lá, ó, que vai ser 2 vezes 0, 0. Uma vez menos 826, dá menos 826. Só que menos vezes menos dá mais. Não tem aluno que perde a questão aqui. Eu geralmente faço passo a passo, né? Coloco menos, aí abro parênteses, menos 826, aí menos vezes menos dá mais. Como aqui é só um número só, já fiz direto. Então, menos vezes menos 826 dá mais 826. Então, nós temos aqui menos 1.676 mais 826. Subtrai e dá o sinal do maior. Nós já sabíamos desde o começo que essa reação teria um ΔH negativo, a reação é exotérmica. 1.676 menos 876, colocando o sinal do maior em módulo, logicamente, dá menos 850 kJ. Esse quilojoules pode ser por mol de Fe2O3, por mol de Al2O3, mas não é por mol de ferro.
Aqui é para 2 mols de ferro, né? Então, isso aqui, se você quiser colocar por mol, você pode colocar, por exemplo, por mol de Al2O3, tá certo? Ok? Se não quiser colocar por mol, não tem problema, fica subentendido que é para a estequiometria da reação. Isso é para cada mol de Al2O3, para cada mol de Fe2O3, para cada 2 mols de alumínio, para cada 2 mols de ferro. Se ele pedir para 1 mol de ferro ou para 1 mol de alumínio, você tem que dividir isso aqui por 2. Porque isso aqui é o ΔH da reação. Então, ΔH negativo, ó, ΔH negativo, como nós já sabíamos, é uma reação exotérmica. Ok? Vamos ver o que é que ele está afirmando aí. Ele diz assim, ó, na condição padrão, o ΔH da reação é menos 503 kJ para cada mol de óxido de alumínio produzido. Para cada mol de óxido de alumínio produzido, quanto é o ΔH? Menos 850 kJ. Portanto, está falso. Fica atento, hein? Se ele perguntasse quanto é o ΔH para cada mol de ferro, qual era a regrinha de 3 que tem que fazer? Eu creio que ele vai pedir isso, né? Vai pedir isso um pouco mais na frente aí, ó. Você teria que fazer. Isso aqui é para 2 mols de ferro. Para 1 mol de ferro, tem que dividir por 2, né? E a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Aí, item 3 verdadeiro. Lógico que se o 1 e o 2 são verdadeiros e o 3 é falso, já dá até para saber qual é. Ainda não, né? Porque o item 4 ainda pode ser verdadeiro. Nós vamos analisar agora. Item 4. Na condição padrão, para a obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado na reação é 355 kJ. Atenção, esse ΔH é para 2 mols de ferro. Vou anotar aqui, nós vamos fazer esse cálculo bem bonitinho aqui para deixar registrado. E lembrando que quando eu usar a palavra libera, nem precisa colocar o sinal negativo, né? Eu posso dizer, o calor liberado por essa reação foi 850 kJ. Porque o sinal negativo é para dizer que a reação é exotérmica, tá bom? Mas eu vou colocar o sinal negativo. Então, é menos 850 kJ para 2 mols de ferro. Alexandre, quanto é a massa molar do ferro? A massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Significa que 1 mol de ferro é 56 gramas. Se 1 mol de ferro é 56 gramas, ele está exatamente perguntando o quê, ó? Qual o ΔH liberado para 56 gramas de ferro? Isso aqui não é para 56 gramas de ferro. Foram liberados 850 kJ para 2 mols de ferro, ou seja, 2 vezes 56 gramas, que é quanto? 112 gramas de ferro. Tá bom? Se foram liberados menos 850 kJ para 112 gramas de ferro, quantos quilojoules foram liberados para 56 gramas de ferro? Logicamente, a metade, né? De 112 gramas de ferro para 56 gramas de ferro é a metade. Esse Y, basta a gente dividir por 2, né? Dá para simplificar, ó, 112 por 56, esse Y vai ser menos 850 vezes 56, dividido por 112. Como eu disse, dá para simplificar 112 e 56, que dá 2. 850 por 2 vai dar, eu tenho aqui esse cálculo, menos 425, né? Item, conta fácil, menos 425 kJ. Aí, se você quiser, você pode colocar por mol de ferro. Porque agora, esse é o calor liberado por mol de ferro. Porque menos 850 kJ é o ΔH da reação, só que nessa reação tem 2 mols de ferro produzidos. O ΔH, ele é estequiometricamente proporcional a cada participante da reação. Então, o ΔH obedece à estequiometria de cada participante da reação balanceada. Então, esse menos 850 kJ é para cada 2 mols de ferro. Para 1 mol de ferro só, é a metade. Menos 425, isso deixa o item verdadeiro ou falso? Ele diz que na condição padrão, para obtenção de 56 gramas de ferro, que é 1 mol de ferro,
o calor liberado é 355. Falso. O calor liberado é 425, ok? Então, falso. Cuidado, que alguém pode dizer, tá falso porque não tem o sinal negativo. Não precisa. Se ele usa a palavra liberado, se estivesse dizendo assim nesse item 4, o calor liberado na reação é 425 kJ, eu quero que você ia marcar verdadeiro. Porque se ele usou a palavra liberado, não precisa mais dizer negativo. É como se eu dissesse subir para cima. Eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo, eu vou liberar menos 425 kJ, não precisa. Eu vou liberar 425 kJ. Qualquer aluno que se preze sabe que o calor liberado numa reação, uma reação exotérmica, tem um ΔH negativo. Muita atenção para isso, chama atenção. Somente itens 1 e 2 são verdadeiros, e aí a gente marca o item C de casa ou C de carambola. Então tá aí mais uma questão clássica na SPSEC. Uma questão de termoquímica, envolvendo um dos 3 métodos para calcular o ΔH, e geralmente, mesmo depois de calcular o ΔH, tem que realizar alguma estequiometria entre o ΔH e algum dos participantes da reação. Isso já é clássico e nós estávamos preparados para resolver a questão. Muito bonita, letra C.